Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos esta noite mais uma vez reunidos na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, queremos convidá-los para a leitura de um texto bíblico, já que estamos nesses dias de festejos natalinos. Vamos lembrar um pouco a respeito do nascimento de Jesus, porque daqui para final do ano sempre se está falando de Jesus. E nós escolhemos essa noite ler com vocês Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 2, começando pelo versículo 1. Vamos ler esse texto que já é tão conhecido, mas que sempre Deus tem uma revelação nova para nos dar, não é? A palavra é a mesma, mas a iluminação é do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. 16. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. 18. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E todos dizem, digam comigo, e voltaram os pastores. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido, e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Que nessa noite você volte para casa também glorificando e louvando a Deus por tudo que tem visto e ouvido, e sabendo que o Senhor cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Nesta noite, irmãos, o Senhor me levou para falar sobre a preparação do nascimento de Jesus. A preparação do nascimento de Jesus. Pois, amados irmãos, o maior de todos os eventos da história, foi o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Esse nascimento, este acontecimento foi tão grande,
foi tão poderoso que dividiu a história em duas partes. Tudo o que aconteceu antes se diz antes de Cristo. Tudo o que aconteceu depois se diz depois do nascimento de Cristo. E eu estava pensando, assim também é na nossa vida. Quem teve um encontro com Jesus, quem Jesus nasceu no seu coração, tem o antes e o depois. Diga glória a Deus por isto. Você conta a sua história e diz, isso foi antes de eu conhecer a Cristo. Isso foi depois que eu aceitei a Cristo. Significa dizer que quando Cristo nasce numa vida, divide esta vida no antes e no depois. Aleluia! Ele muda a nossa história. Jesus é maravilhoso, até no que se refere ao andar do tempo. Glória a Deus, porque Ele foi o Criador do tempo, não é? Ele que criou o tempo, é antes do tempo. Ele disse, antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Então, se antes que houvesse dia Ele já era, Ele é Senhor do tempo. Ele manda no tempo. O tempo está em suas mãos. Glória a Deus. Ele veio ao mundo cercado de humildade. Glória a Deus. Uma família pobre, uma cidade pequena. Glória a Deus. Irmãos, ainda hoje Nazaré, Belém, aquela região da Galileia, é uma região pequena, pobre, humilde, uma região de pescadores. Imagina 2000 anos atrás. Mas Deus tinha um propósito nisto. Glória a Deus. Jesus, quando iniciou seu ministério, disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, amados, o nascimento de Jesus foi algo maravilhoso, algo que veio para marcar a história, marcar nossas vidas, e é importante se lembrar do nascimento de Jesus, comemorar o nascimento de Jesus. Há alguns cristãos radicais por aí que dizem, não, eu não vou comemorar o Natal porque o Natal é uma festa pagã. Natal não é uma festa pagã, Natal é uma festa cristã. O paganismo que entrou na festa do Natal, mas a origem do Natal, o verdadeiro Natal, foi o nascimento de Jesus. Então vale a pena a gente aproveitar a época para falar de Jesus, não é? Reunir a família, falar de Jesus, reunir os amigos, falar de Jesus. A cidade está toda enfeitada, não é? Por onde a gente passa, as redes sociais, não é? Glória a Deus, por toda parte há como um espírito natalino. Então as pessoas estão com o coração aberto para ouvir falar de Jesus. Aproveitemos esta época para falar daquele que veio nascer neste mundo para salvar a humanidade. Glória a Deus. E meus amados irmãos, quando lemos Mateus capítulo 1, nós encontramos ali a genealogia de Jesus, a família de Jesus. E eu ontem estava falando na congregação lá do loteamento, Rui Palmeira, numa ceia, dizendo que nós somos privilegiados por pertencer à família de Jesus. Quem pertence aqui à família de Jesus? Você já parou para meditar o privilégio de você pertencer à família de Jesus? São Mateus começa narrando o evangelho dizendo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É como se o Espírito Santo dissesse, Mateus, escreve aí como começou a família de Jesus. Glória a Deus. E Mateus começa a escrever a genealogia apresentada a partir de José, esposo de Maria. No versículo 15 disse que Jacó gerou José. Glória a Deus. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã e Matã gerou Jacó. Glória a Deus. E no versículo seguinte vai dizer exatamente que Jacó gerou José. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a gente vê que São Mateus está narrando a família de Jesus a partir da família de José. Lucas capítulo 3, Lucas já fala da família de Jesus partindo de Maria. Glória a Deus. Lá capítulo 3, versículo 23, vai dizer que José era filho de Eli. Costume hebreu era o genro ser chamado de filho.
Então, na verdade, José, sendo chamado filho de Eli, significa que Eli era pai de quem? Pai de Maria. Então, no capítulo 3 de Lucas, está a família de Jesus por parte de Maria. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, aquela genealogia não termina. Glória a Deus, porque faltava meu nome, faltava o seu nome, que ainda ia ser escrito na família de Jesus. Agora, uma coisa linda que eu acho é exatamente que naquela família, você observando, estão muitas pessoas que nós diríamos indignos, pessoas rejeitadas. E eu pergunto, e quem é digno? E quem merece fazer parte da família de Jesus? Mas Jesus é tão bom que mandou o Espírito Santo ordenar Mateus a escrever o nome de pessoas ali indignas, pessoas rejeitadas, pessoas que não mereciam fazer parte da família, para que hoje eu e você entendesse que o plano da salvação alcança a todos. Ali está, no versículo 3 está Tamar, glória a Deus, disse que Tamar fez parte, São Mateus 1 e 3, Tamar fez parte da família de Jesus, glória a Deus. 1 e 3 de Mateus, olha o que disse lá a palavra, e Judá gerou de Tamar a Pérez, glória a Deus. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão. Olha quem está lá, Tamar. Quem era Tamar? Uma mulher suspeita na linhagem do Messias. Tamar ficou viúva. Se vocês lerem Gênesis 38, vocês vão ver a história de Tamar. E cometeu aquele pecado com o seu sogro, Judá. Mas se arrependeu, Deus perdoou. E quando Mateus vai escrever a história da família de Jesus, coloca aí o nome de Tamar. Ela se arrependeu e alcançou a salvação. Ela também faz parte da família. Aleluia. No versículo 5 fala de Raabe. Quem era Raabe? Glória a Deus. São Mateus 1 e 5. Olha o que diz. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth e Obed. E Obed gerou a Jessé, que é o pai de Davi, do qual veio Jesus. Mas está lá Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. Josué 2:1 diz que os espias chegaram na casa de Raabe e ela recebeu pela fé. Glória a Deus. Ela creu na mensagem, protegeu os espias, tratou bem os espias. E quando eles saíram, disseram: Raabe, coloca o fio de escarlate na janela, porque amanhã por essas horas tudo aqui vai ser destruído, mas tu e tua família será salva. Aleluia. E o escritor aos Hebreus diz que pela fé Raabe foi salva. Glória a Deus, porque ela creu. Era uma prostituta, mas creu, se arrependeu e alcançou a salvação. E quando Mateus está escrevendo o Evangelho, o Espírito Santo diz, coloca aí também o nome de Raabe, que ela creu e ela também pertence à família de Jesus. Aleluia. No versículo 5 está Ruth, não é? Ruth. Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed. Quem era Ruth? Uma moabita. Ruth, moabita, descendente da união incestuosa de Ló com as suas filhas. Foi dali que veio os moabitas. Glória a Deus. Mas Ruth creu também. Glória a Deus. Quando Noemi começou a dar testemunho do seu Deus, que visitava Belém. Glória a Deus, que era um Deus fiel, que cumpre a sua palavra. Orfa beijou sua sogra, foi embora. Mas Ruth disse: Noemi, onde tu fores, irei eu. Onde passares a noite, passarei eu. A partir de agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth também se arrependeu, creu em Deus, confiou em Deus. E quando Mateus só escreveu o Evangelho, o Espírito Santo coloca também o nome de Ruth. Ela também faz parte da família de Jesus. Aleluia. Nesse versículo fala de Pérez. Pérez foi nascido em pecado. Aquela ação pecaminosa entre Tamar e Judá que gerou Pérez. Glória a Deus, mas Pérez também creu, se arrependeu. E o Espírito Santo coloca o nome de Pérez aí. Veio o nome de Salomão no versículo 6. Glória a Deus. Salomão foi gerado como, irmão? Em pecado. Glória a Deus. Vocês lembram daquela situação de Davi? Mas diz que Jessé gerou ao rei Davi.
E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha Salomão aí, foi gerado no pecado. Mas Salomão teve um encontro com Deus. Aleluia. Deixa eu repetir, Salomão teve um encontro com Deus. Salomão também creu pela fé, aleluia. E quando Mateus foi escrever, o Espírito Santo coloca aí Salomão, glória a Deus, que ele também faz parte da família de Jesus. Meus amados irmãos, toda essa gente aí figura a família de Jesus, glória a Deus. Isso revela a grandiosidade do plano da salvação, envolvendo a todos os homens indignos, rejeitados, que não mereciam a salvação, mas o plano da salvação alcançou a todos aqueles que se arrependeram, a todos aqueles que creram, hoje faz parte da família de Jesus. Aleluia. Se essas pessoas não estivessem na família de Jesus, outros hoje não poderiam fazer parte, mas como eles fazem parte, o Espírito Santo mandou registrar para que hoje nós acreditemos, não há pecador, aleluia, que se arrependa, que creia no Senhor Jesus e abandone o pecado, para não ser contado como da família de Jesus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem grande esta noite. Diga, eu faço parte. Diga bem alto, diga, eu também faço parte da família de Jesus. Oh, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o versículo 18, Mateus 1,18, disse que Maria estava desposada com José. O nascimento de Jesus foi assim. Maria estava desposada com José, antes de se ajuntarem, e ela achou-se ter concebido de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Glória a Deus, isso aí é muito lindo, na linhagem, glória a Deus, de José e de Maria, glória a Deus, havia uma tradição judaica, não é? Do desposamento, e na linguagem bíblica, né, nós entendemos do Antigo Testamento especial, que esse termo significa noivo. Fazia parte da cultura, da tradição judaica. Os jovens primeiro noivavam, eram desposados. Lá em Deuteronômio 27, fala da jovem virgem desposada, comprometida. Glória a Deus, naqueles tempos em Israel, o noivado era seríssimo. Como ainda é, como ainda deve ser, não é? Pelo menos no meio dos cristãos. Mas biblicamente falando, naquela época, o noivado era algo sério. O jovem desposava a jovem, se comprometia com ela, glória a Deus, e tinha uma responsabilidade como se fossem casados, antes de se juntarem, mas já estavam com aquele compromisso. Em Israel, o noivado era o primeiro ato do casamento. O noivado já fazia parte do casamento, era um compromisso, glória a Deus. E nessa ocasião, a coisa era tão séria, que o noivo entregava um contrato de matrimônio à noiva. Ou se não, entregavam uma girlanda. Sabe o que é uma girlanda? Uma girlanda era de moedas. Um colar de moedas. E naquelas moedas estava gravado: você é consagrada a mim. Consagrada a mim. Vocês lembram lá em Lucas 15, que o noivo se comprometeu com uma jovem e deu a ela uma girlanda com 10 moedas de prata? Quem lembra disso? E ela perdeu uma. E eu descobri por que aquela moça passou a noite toda procurando aquela dracma. É que naquela dracma estava escrito: consagrada a mim. Aquela dracma era como se fosse a aliança do casamento, e perder a aliança era quebrar o compromisso. E esta noite eu quero te dizer que você também tem uma aliança com Jesus. E não devemos quebrar a aliança. Aleluia! E se por acaso você perder esta aliança, procura, acenda o candeeiro, acenda a luz e varre a casa até achar a aliança, porque o noivo está chegando aí. Glória ao nome de Jesus. Mas, irmãos, para que Jesus nascesse, houve uma preparação toda especial. A preparação do nascimento de Jesus traz para nós uma mensagem muito profunda. Primeiro, houve um longo período de paz. Glória a Deus, um longo período de paz. O mundo da época, Lucas 2, primeiro,
diz que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo se alistasse. Esse mundo aí, irmãos, era o mundo do Império Romano, onde o império mandava, glória a Deus. Então esse decreto tinha valor, que era o mundo da época, glória a Deus. Esse mundo que foi conquistado, povos e nações, tinha soldados que guardavam essas leis, esses decretos, não é? Era um vasto território e eles mantinham a paz, um período de paz na terra, a famosa Pax Romana, não é? Porque havia soldados por toda parte, o império mandava, o império governava, mas eles não sabiam que aquela paz era uma providência de Deus, era uma preparação de Deus. Deus estava por trás de tudo aquilo trabalhando, louvado seja o nome do Senhor. O surgimento do próprio Império Romano nesse tempo fazia parte do plano de Deus. Deus preparou um governo. Deus preparou um governo para a época e era tudo preparando o pano de fundo para receber Jesus, para o Cristo nascer. Louvado seja o nome do Senhor. César Augusto, aí desse capítulo 2 e o versículo 1, foi o primeiro imperador romano, César Augusto. Foi ele que fez o decreto, glória a Deus. Mas não foi somente, irmãos, esse decreto, não foi somente essa paz que havia no império, glória a Deus. Deus também preparou uma língua, olha que Deus tremendo, preparou uma língua para que todos conhecessem. Todo o Império Romano, todo mundo conhecia aquela língua, glória a Deus. O mundo tinha importantes idiomas na época. O hebraico era falado nos textos sagrados, no culto. Os judeus só falavam o hebraico, porque era a língua em que o Antigo Testamento tinha sido escrito. Então tinha lá o hebraico, tinha também o latim no comércio, nas armas, na justiça. O latim era conhecido, não é? Eles falavam aquela língua que era chamada a língua dos romanos. Mas olha como Deus é maravilhoso. Deus também permitiu que a língua grega fosse conhecida no mundo da época. Glória a Deus, para facilitar uma língua mundial, para que houvesse uma comunicação entre os povos. Glória a Deus. Se só fosse o hebraico, muita gente não ia conhecer. Se só fosse o latim, muita gente não ia falar. Aí Deus diz, não, pega a cultura grega e manda espalhar o helenismo, glória a Deus, manda que o grego seja conhecido por toda parte, e só assim a minha palavra vai ser conhecida em todas as nações. Como Deus trabalhou, irmãos. Lá em São Lucas 23 e 38, você encontra Jesus na cruz. E é interessante esses detalhes da Bíblia. Jesus está crucificado, mas diz que por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia o quê? Este é o Rei dos Judeus. Glória a Deus. O grego era conhecido de todos. Todos que passassem em Jerusalém podiam ler, este é o Rei dos Judeus. Quem conhecesse o latim podia ler, este é o Rei dos Judeus. Quem falasse hebraico, este é o Rei dos Judeus. Era Deus preparando o mundo, aleluia, para conhecer as boas novas do nascimento de Jesus, para que essas boas novas chegassem a toda a terra. Deus preparou um império, um governo, um líder, glória a Deus, para governar. Preparou a Pax Romana, uma paz em todo o império, soldados, língua, até estrada Deus preparou. É conhecido da época a rede de boas estradas. Ainda hoje tem trecho dessas estradas lá pela Europa meridional. A gente anda pela Itália especialmente, Portugal, França, Espanha, aquela região ali. A gente anda. Eu andei de trem, glória a Deus, e a gente pôde ver, né, aquelas estradas antigas, 2000 anos. E você sabia que aquilo ali Deus permitiu que fosse preparado para o nascimento de Jesus, para expandir as boas novas do Evangelho. Deus no controle da história. Você não deu glória a Deus porque não entendeu. Deus no controle.
Nos mínimos detalhes, Deus trabalhando. Aleluia. Esse mundo não é um iceberg solto de água abaixo, sem controle, indo para um lugar desconhecido, não. Por trás das cenas, por trás dos fatos, por trás dos acontecimentos, tem uma mão poderosa controlando tudo. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque Ele está no controle da minha vida, no controle da sua vida. Por isso que Ele é Deus. Por isso Ele deve ser adorado. Aleluia. Estradas para deslocamento rápido das tropas, dos correios, das caravanas. Glória a Deus. Era Deus trabalhando, facilitando para que as boas novas do Evangelho se espalhassem. Até as vias marítimas, até o mar, Deus controlou o mar. Naquela época havia muitos piratas no mar. Glória a Deus. Pois Roma procurou varrer o mar Mediterrâneo dos piratas da época. Você que lê história, você que conhece filme da época, você vê naquele período o Império Romano mandando destruir os piratas do mar. Glória a Deus. Alguém pode dizer, mas que coisa terrível, os romanos destruindo os piratas. Ei, não diga mais isso não. Era Deus limpando o mar, que era para depois o apóstolo Paulo, o apóstolo Lucas sair pregando a palavra de mar afora. Deus trabalhando nos detalhes, as viagens, as cargas, tudo era pelo mar. E aí Deus abre caminho no mar. Aleluia. Os romanos chamavam aquele mar de Mare Nostrum, nosso mar. Glória a Deus, que eles mandavam no mar, facilitavam as embarcações, e eles não sabiam que até no mar Deus estava com a sua mão estendida, controlando. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Navios estranhos tiveram que submeter-se a leis marítimas para que houvesse paz até no mar. E aí os navios com os apóstolos, com os discípulos, com os servos de Deus, pudessem passar levando a palavra de Deus. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Os missionários da igreja primitiva não tiveram nenhuma dificuldade para levar a palavra, porque Deus já tinha usado o Império Romano para limpar os mares e permitir a passagem daqueles navios. E naqueles navios iam os servos de Deus levando a mensagem do Evangelho. Eu estou dizendo aos irmãos que Deus ainda controla tudo. Eu estou dizendo a vocês que Deus é um Deus que prepara todas as coisas. Deus preparou o mundo da época para receber Jesus. Estava tudo preparado, tudo preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também Ele prepara a nossa vida, o nosso coração. Ele prepara as bênçãos. Se há alguém ansioso aqui esta noite, porque passou o ano inteiro esperando receber alguma coisa da parte do Senhor e não recebeu ainda, meu irmão, descanse no Senhor, que Deus está preparando tudo. Eu vou repetir isso: Deus está preparando tudo. Às vezes o preparar de Deus demora. Pastor Jairo está demorando, mas dê glória a Deus essa noite, dê glória a Deus, que quando Ele demora é porque Ele está preparando uma bênção maior do que aquilo que você está esperando. Paulo, escrevendo aos Efésios 3:20, ele disse que o nosso Deus, Ele é poderoso, para quê? Para fazer muito mais. Diga comigo: nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além, aleluia. E na experiência da vida nós percebemos isso. Quando demora, é que Ele está preparando algo melhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus demorou 3 dias para chegar, 4 dias, né, para chegar lá em Betânia, 4 dias. Quando chegou, Lázaro já estava morto, já cheirava mal. 4 dias. Aí Ele operou o milagre da ressurreição. Se Ele tem chegado 3 dias antes, 4 dias antes, tinha apenas curado o enfermo. Mas como Ele chegou 4 dias depois, operou o milagre da ressurreição e toda aquela vila foi salva. Toda a família de Lázaro foi salva. Aleluia. Quem sabe Jesus está demorando a dar a bênção que você está esperando, porque quando Ele der vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande,
que Jesus vai salvar toda a tua família. Se você acredita, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Ele prepara. Saia daqui essa noite com esta mensagem. A primeira mensagem da noite é esta: o Senhor prepara. Ele prepara até uma mesa na presença dos inimigos. É Ele quem prepara, glória a Deus. Saia daqui crendo, Ele prepara tudo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando Ele prepara, Ele só faz o melhor. Você crê assim? Dê glória a Deus nesta noite. Aí veio o nascimento miraculoso de Jesus. O nascimento de Jesus foi algo milagroso. O nascimento de Jesus não veja como um fato normal. Foi algo sobrenatural. Olha, se você ver os primeiros versículos, você já vai descobrir alguma coisa. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Olha Deus no controle. Primeiro, Deus fala no coração do imperador César Augusto para mandar um decreto. Soltar um decreto. Agora escute bem, no versículo 2 diz: este primeiro alistamento, esse primeiro recenseamento, era para que todo mundo se alistasse. Quirênio era o presidente da Síria e todos tinham que ir se alistar, cada um na sua própria cidade. Você acredita que naqueles dias as pessoas não sabiam que Deus estava no controle daquele decreto? Aleluia. Às vezes sai um decreto, a gente não entende, e às vezes até murmura. Mas temos que acreditar que o nosso Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da história. Veja bem, aí subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, foi para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada o quê? Belém. Para que isso? Era da casa da família de Davi, foi a fim de alistar-se para se cumprir a palavra de Deus. Versículo 6 diz: aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. Olha como Deus controla a história, irmão. Mandou o imperador baixar um decreto. Cada pessoa tinha que sair e ir para a sua cidade se recensear, se alistar. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eles têm que ir para Belém, sair de Nazaré para Belém. Sabe quantos quilômetros? 115 quilômetros. Ah, pastor, é perto. Daqui para Palmeira dos Índios, é perto hoje. Você vai de carro, mas naquela época ou era a pé, ou a camelo, ou de jumento. E a mulher estava o quê? Grávida. Foi fácil? Não, mas Deus estava no controle. Deus controla a história. Ali se cumpriram os dias da que ia dar a luz. Até os dias, Deus controlou tudo. Olha, ela vai dar a luz dia tal. Então, antes um dia, eu vou baixar o decreto, eles vão viajar um dia e vai se cumprir exatamente quando eles chegarem em Belém. Porque o profeta já tinha profetizado. Miqueias 5:2, tu, Belém Efrata, é de ti que sairá aquele que será guia em Israel. Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. Se Belém ainda hoje é pequena, imagina naquela época. De ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É de Belém, tem que ser de Belém, porque Deus falou através do profeta que era de Belém. Então Deus vai agir, Deus vai movimentar a terra, mas vai se cumprir a palavra como Ele falou. Quando Deus fala, Ele move a terra, coloca o mundo em movimento. Imagine as pessoas viajando de um lado para outro sem entender nada. O que é que está acontecendo? Que eu tenho que sair da minha cidade para ir para outra cidade. E era um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá. Aleluia! E Deus olhando do céu dizendo: isso é para se cumprir a minha palavra no mínimo detalhe. Porque quando Deus fala, Ele cumpre aquilo que falou. Aleluia! Quem tem promessa de Deus aqui? Joga a mão para cima. Aleluia! Então creia que Deus vai cumprir nos mínimos detalhes. Só quem crê, dê um glória a Deus esta noite. Cidade de Belém, Messias deveria nascer segundo a profecia. Não havia na lei mosaica ou romana nenhuma exigência
que exigisse uma mulher grávida viajar. Ela podia não ter ido, mas ela foi. Aleluia! Porque Maria era crente, era uma serva de Deus e entendeu que Deus estava naquele negócio. Oh, glória a Deus! Deve ter sido difícil, né? 115 quilômetros, mas ela foi sem protestar. Foi sem murmurar. E aqui eu aprendo outra revelação. Aqui eu tiro uma lição para mim. Às vezes, irmãos, nós temos que passar por situações desconfortáveis. Glória a Deus. Inclusive em momentos bastante impróprios. Mas se é plano de Deus, aceite e dê glória a Deus. Nem sempre as bênçãos de Deus vêm nos cultos de ações de graça. A ação de graça vai ser depois. Mas antes da ação de graça vem o que? Vem a luta, vem a prova, vem a espera, vem a paciência. Aleluia. Primeiro vem o desconforto. Maria aceitou o desconforto. Aleluia. 115 quilômetros montado num jumento com 9 meses de grávida. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado aí, aceita o desconforto. Se é plano de Deus, aceite. Dê glória. Diga aí, dê glória. Não reclame. Não murmure. Porque se Deus está no controle, Ele vai cumprir a sua palavra. A palavra de Deus tinha que se cumprir. Aleluia. Então, para a palavra de Deus se cumprir, tinha que Maria passar por aquele desconforto. Ô, irmão, quantas vezes Deus está agindo na nossa vida, nos leva a situações desconfortáveis, e a gente murmura. E tem crente até que diz assim, isso é o diabo. É o diabo que está agindo, não é possível não um negócio desse. E não é o diabo, é Deus que está levando as coisas para o lugar certo. É Deus trabalhando, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Devemos fazer as coisas de Deus sem reclamar, sem exigências infantis. Glória, tem gente que é como criança, chora para mamar, chora para receber chupeta. Aleluia. O choro da criança, vocês sabiam que é um choro egoísta? É. Toda criança quando chora, o choro dele é egoísta, é querendo atenção. Glória a Deus. Mas Jesus te entende. Jesus me entende, entende você também. Glória a Deus. Jesus sabe até quando você está chorando para chamar a atenção dele. Aí ele chega e diz, eu estou aqui com você. Você não está sozinho, eu vou lhe ajudar. Eu vou cumprir a promessa que eu lhe fiz. Aleluia. Mas aceite o desconforto, aceite as lutas, aceite as provas, faz parte da caminhada cristã. Para que a palavra se cumpra, muitas vezes você vai ter que andar 115 quilômetros montado no jumento. Pergunta quem está perto de você aí, tu quer andar 115 quilômetros de jumento? Aí você responda para ele assim, se for para me receber a bênção de Deus, eu quero. Mas se você não sabe quando é que o desconforto vem, exatamente como um prenúncio de uma bênção, então aceite andar no jumento, aceite o desconforto, porque uma vez ou outra dessa aí, o anjo está lá na frente te esperando com a vitória. Levante a mão e dê glória a Deus nesta noite. O nascimento de Jesus foi algo miraculoso. Miraculoso, milagroso, sobrenatural. Versículo 7, Lucas 2 e 7. Olha o milagre, o milagre. E deu à luz o seu filho primogênito. Deu à luz. Deu à luz a seu filho primogênito. Envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Maria, virgem, jovem, desposada, isto é, noiva. O noivo não podia tocar na noiva, está lá em Deuteronômio 20. Podia ser apedrejado. Se nessa época o noivo tocasse na noiva, ficava comprometido, dava a girlanda, dava o contrato de compromisso, mas era um lá e outro cá, separados. Glória a Deus. E Maria deu à luz a seu filho primogênito. Como é que ela deu à luz, pastor? Um milagre que aconteceu. Estou dizendo que um milagre aconteceu. Jesus foi gerado no ventre dela por obra e graça do Espírito Santo.
Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que coisa gloriosa! O Espírito Santo atuando, fazendo milagre na nossa vida. Oh, glória a Deus! Nascimento miraculoso. Deus cumpriu o seu propósito. Glória a Deus! Deus cumpriu o seu propósito. Estava nos dias que Jesus devia nascer. Glória a Deus! Seus pais moravam em Nazaré, distante. Mas a palavra de Deus é fiel. Os irmãos cantaram essa noite que Deus é fiel. A palavra tinha que se cumprir. Aleluia, ele nasceu em Belém. Glória a Deus, segundo as profecias. Tudo de uma forma miraculosa, milagrosa. O nascimento foi milagroso. A concepção foi milagrosa. A vida dele foi um milagre. A morte dele foi milagre. A ressurreição foi milagre. A ascensão, quando ele subiu, foi um milagre. Por que tanto milagre, pastor? Para hoje eu e você acreditar que ele faz milagre. Se Deus fez milagre para nascer Jesus, ele pode fazer milagre na sua vida para acontecer aquilo que ele tem projetado. Creia que Deus faz milagre. Vocês creem que Deus faz milagre? Creia que Deus faz milagre e você dizer assim, porque para Deus nada é no calendário de Deus, no dicionário de Deus, não existe essa palavra impossível. No dicionário de Deus, não. Está no dicionário do homem, mas para Deus, nada. Irmão, quando a Bíblia diz nada, é nada mesmo. Tem gente que fica arranjando aí num arranjozinho para ver se diminui. É nada mesmo. Esse problema teu, para Deus não é nada. Para Deus nada é impossível. Dê glória a Deus nesta noite. Milagre. Outra lição que a gente vê no nascimento de Jesus, a humildade do Salvador. Humildade. Olha o versículo 7, que coisa linda. Deu à luz a seu filho primogênito e envolveu aonde? Em panos. E colocou aonde? Deitou aonde? Numa manjedoura. Meu Deus, uma manjedoura. Manjedoura era uma cocheira onde os animais comiam. Uma cocheira. Você já imaginou o Salvador do mundo? O Rei dos reis? O Senhor dos senhores? O herdeiro de tudo? O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Emanuel, o Deus conosco. Colocado numa manjedourazinha de madeira, numa cocheirazinha. Ora, machuricandará. Aprendemos a humildade com ele. Aleluia. Deitou numa manjedoura. Estava predito que Jesus iria ao mundo como pobre. Lá em Zacarias 9:9. Está escrito que Jesus viria como pobre a este mundo. Ele não veio como rico. Pelo contrário, Paulo disse que ele sendo rico se fez pobre. Olha lá, olha Zacarias 9:9. Alegra-te muito. Diga comigo, alegra-te muito. Alegra-te muito. Ó filha de Sião. Ó filha de Sião. Exulta. Exulta. Ó filha de Jerusalém. Ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. Eis que o teu rei virá a ti. Justo e salvo. O que mais? Pobre. Montado sobre um jumento. Sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Os ricos andavam de cavalo branco, mas Jesus entrou montado num jumentinho. Humildade, aleluia. Lucas 9:58, ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Alabaço e tecanda. Que ele tinha, tudo era emprestado. Jumentinho não era dele, era emprestado. A casa que ele morava não era dele, era emprestada. Até o túmulo que ele foi sepultado não era dele, era emprestado. A cruz não era dele, a cruz era minha. Aleluia, aleluia, aleluia. Era dando sinal, dando exemplo de humildade. Ele se identificou com os pobres, se identificou com os necessitados. Se nessa noite há alguém aqui com complexo de inferioridade, se liberte em nome de Jesus. Jesus ama os pobres. Jesus cuida dos pobres. Jesus tem uma atenção especial com os pobres.
Aleluia, glória seja dado o nome dele. Ele deu o maior exemplo de humildade. Glória a Deus. Se você encontrar alguém por aí arrogante, soberbo, não aprendeu com Jesus. Não aprendeu com Jesus. Jesus foi humilde, aleluia. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus, humildade, glória a Deus. O anúncio de Jesus foi uma coisa linda, glória a Deus. Quem foi que anunciou? Lucas 2:9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Nascimento de Jesus, revelado por um anjo. Não foi um anjo qualquer, não. Foi o anjo Gabriel. Glória a Deus. Foi o anjo do Senhor. Certamente era Gabriel, porque em 1:26 diz que foi Gabriel quem anunciou o nascimento de Jesus. Olha aqui como Deus deu importância. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, se foi Gabriel que anunciou, eu creio que no nascimento era Gabriel que estava lá, o anjo, glória a Deus. A linguagem deste anjo, no versículo 12, diz que ele estava como um guarda lá, causou temor, aleluia, causou temor, porque aquele anjo veio com uma missão específica, glória a Deus. Deve ser o mesmo anjo glorioso que tranquilizou José, lá no capítulo 1 de Mateus. José estava aflito, e não é por menos, José estava noivo, cumprindo as leis, a tradição, não tinha se juntado ainda com a sua noiva, e de repente tomar a notícia: olha, tua noiva está grávida. Você acha fácil? Se você está achando fácil, porque não é com você. O camarada está noivo, casamento marcado, e a noiva aparece grávida. Mas há uma coisa linda ali naquele capítulo que toda vez que leio eu me alegro. Diz que José como era justo. José como era justo. José como era justo. Não a infamou, mas tentou deixá-la secretamente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu? De noite, Gabriel apareceu a ele em sonho. Oh, glória. Vocês creem que Deus fala em sonho, irmãos? Fala ou não fala? Fala, glória a Deus. De noite o anjo apareceu a José no sonho. José, não temas, não temas. Você está com temor no seu coração, José? Está com medo? Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, aleluia, era Deus no controle, glória seja dada o nome do Senhor. No capítulo 2 e 13 foi o mesmo anjo que apareceu a José, mandando ele para o Egito. Vai, foge, que Herodes quer te matar, quer destruir a criança. Glória a Deus. O Senhor fala através de sonho, fala através de anjo, fala através de hino, fala através de profecia. O nosso Deus fala. Quem crê que o nosso Deus fala, irmãos? Glória a Deus. Então o nascimento de Jesus foi revelado por um anjo. Louvado seja Deus. Foi revelado aos pastores no campo. Olha o versículo 8, o que é que diz? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Foi revelado por um anjo, foi revelado aos pastores, pastores no campo. Você sabe o que eram esses pastores aqui? Não pensa que era pastor de igreja, não. Era pastores cuidadores de ovelhas, homens simples do campo, humildes, glória a Deus, distante da cidade, cuidando lá dos rebanhos. A gente quando vai ao Oriente vê lá aquele rebanho enorme, porque eles criam muitas ovelhas, 500 ovelhas, 600 ovelhas, aqueles rebanhos enormes, e eles passam a noite cuidando com medo dos lobos. Estavam lá no campo distante. Aí o Senhor vai e se revela para eles. Glória a Deus. De repente, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles.
Você crê que Deus visita? Glória a Deus. Deus nos visita através de anjos, irmãos. Vocês creem que Deus visita? Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou. Glória a Deus. De resplendor, houve uma glória, uma luz iluminou aquele lugar. Eles estavam no campo escuro, mas de repente uma luz brilhou. Era a Shekinah de Jeová, era a glória de Deus que baixou ali. Glória a Deus. Não foi aos grandes deste mundo a quem Deus anunciou o nascimento de seu filho. Glória a Deus. Foi a gente pequena, gente humilde. Glória a Deus. Eu creio que essa noite Deus está trabalhando. Glória a Deus, exatamente em preconceitos, em pessoas traumatizadas, glória a Deus, porque é humilde, porque é simples, pois foi a pessoa simples como eu, como você, que Deus se revelou, aleluia. Deus podia ter se revelado lá no palácio, lá no império, não, foi lá no campo, lá onde estavam os pastores cuidando de ovelha, e mandou o anjo, vai lá, e entregue a mensagem para eles, através da natureza, glória a Deus. O céu ficou lindo, ficou belo, e o anjo transmitiu a mensagem. Glória a Deus. Natal, irmãos, é uma época de meditação e de reflexão espiritual. Nós precisamos, nessa época, aproveitar para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela revelação que Ele nos deu. Olha Lucas 10 e 21, que versículo lindo que eu achei hoje. Parece que foi a primeira vez que eu li esse versículo. São Lucas 10 e 21. Olha que coisa linda na palavra de Deus. Naquela mesma hora. Diga comigo, naquela mesma hora. Naquela mesma hora. Se alegrou Jesus. Se alegrou Jesus. No Espírito Santo. No Espírito Santo. E disse. Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai. Senhor do céu e da terra. Senhor do céu e da terra. Que escondeste estas coisas. Porque escondeste essas coisas. Aos sábios e inteligentes. Aos sábios e inteligentes. E as revelaste. E as revelaste. Às criancinhas. E às criancinhas. Aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Você não dá glória a Deus por ele? Você não agradece a Deus por esta revelação? Quanta gente intelectual por aí, quanta gente sábia, glória a Deus, que podia ter o discernimento que nós temos, mas não alcançou ainda, não recebeu ainda a revelação. Por quê? Porque o Senhor só revela aqueles de quem Ele se agrada. Dê glória a Jesus por isto. Até Jesus se alegrou no Espírito Santo, aleluia. E se alegrar no Espírito Santo é glorificar, é louvar, aleluia. Jesus louvou a Deus, glorificou a Deus e disse: graças te dou, ó Senhor. Você já pode essa noite dizer: graças te dou, ó Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor, Senhor do céu e da terra. Eu te louvo porque tu escondestes. Tu não revelaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Dê glória a Jesus essa noite, aleluia. Oh, o Senhor revelou para todo o povo. O anjo disse: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para meia dúzia de gente. Será para quanta gente? Será para todo o povo. O Senhor quer salvar todo o povo. O Senhor quer se revelar a todo o povo. É que muita gente não abre o coração, mas o Senhor quer se revelar a todo o povo, quer alegrar todo o povo. Quem abre o coração se alegra. Quem fecha o coração perde de receber a visitação do Senhor. As boas novas do Natal de Jesus é para todos. As crianças é para se alegrar no Natal. Quando você celebrar o Natal lá na sua casa, na sua igreja, na sua congregação, lembre-se que no primeiro Natal as crianças se alegraram. Glória a Deus, glória a Deus. Maria foi visitar Isabel, glória a Deus, estava grávida. Isabel testemunhou, disse: quando ela me saudou, a criança saltou de alegria no meu ventre, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Já pensou um crente dar paz do Senhor a outro e no ventre a criança receber alegria e ser cheia do Espírito Santo? No Natal as crianças se alegraram. Jesus estava lá, a criança, para se alegrar. Os pais se alegraram. José se alegrou. Maria se alegrou.
Isabel se alegrou, Zacarias se alegrou, aleluia. Os pais, você que é pai, é para se alegrar também nessa época. Glória a Deus, se alegre, dê glória a Deus, você que é pai. Os chefes, os líderes, representados pelos sacerdotes, por Herodes, por César, tiveram que contemplar o nascimento de Jesus, o milagre do nascimento de Jesus. Glória a Deus, todos têm que tomar conhecimento. Os iletrados, humildes, os pastores do campo, todos têm que se alegrar, os sábios, os ricos. Glória a Deus. Veja que o Senhor, ele não tira o direito de quem abre o coração a receber a bênção, não. Os magos estavam distantes, 3.000 quilômetros de distância, mas estavam ligados, estavam conferindo as profecias, estavam esperando os acontecimentos, e eles vieram de longe. Vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. E eram os magos, uma seita, de pessoas cultas, intelectuais, que estudavam astrologia na época, estudavam matemática, porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. E quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não é só dos humildes não, é a acepção de pessoas também dos ricos. Seja rico, seja pobre, se abrir o coração, Jesus quer se revelar para você. Glória a Deus, até os anciãos se alegraram. Simeão já estava idoso, glória a Deus, tomou a criança nos braços. Foi o que ele disse: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram, eu estou vendo a salvação, aleluia. Oh, Simeão se alegrou. Diz que na igreja tinha Ana, uma viúva de 84 anos. Todo dia estava na igreja orando. Eita, glória a Deus. Eu louvo a Deus pelas Anas que nós temos na igreja. Sempre estão aqui orando. Sempre estão aqui pedindo a redenção de Israel. Sempre estão esperando, não a primeira vinda, mas agora a segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. Tinha lá no templo em Jerusalém uma Ana, 84 anos, viúva. Estava lá esperando a consolação. Aleluia. Alegria para as crianças, alegria para os humildes, alegria para os pastores, alegria para os chefes, para os líderes, para os cultos, glória a Deus, alegria para os anciãos. Tem alegria para todos. Jesus quer alegrar a todos. Aleluia, glória a Deus. Todos são chamados para saudá-lo como nosso Redentor. Todos são convidados para aceitá-lo como Senhor, servi-lo como Deus. Aleluia, todos são convidados. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todos. Salvação é para todos, as boas novas é para todos. É só abrir o coração e a salvação vai chegar para você também. Os pastores receberam a revelação. Houve uma revelação de uma adoração angelical. Vamos para o versículo 13 e 14, já estamos chegando para o final. Olha o 13 e 14, o que é que diz? No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão. De que, irmãos? Dos exércitos celestiais. Dos exércitos celestiais. Louvando a Deus e dizendo, o que é que eles diziam? Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Boa vontade para com os homens. Na mesma hora, naquela mesma noite, os exércitos celestiais apareceram. O anjo do Senhor primeiro apareceu, depois apareceu uma multidão para recepcionar Jesus. Agora deixa eu dizer a vocês aqui uma revelação de Deus. Jesus que devia ser tão esperado pelos homens. Jesus que havia sido profetizado durante todo o Antigo Testamento, era para ser tão aguardado, tão desejado. Os homens não lhe deram boas-vindas. Foi preciso descer do céu. Anjos desceram do céu para saudá-lo, porque os homens não abriram o coração.
porque os homens não estavam esperando. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Pelo contrário, disse que Maria deitou Jesus numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Não é que não tinha estalagem, não. Não é que não tinha hotel, não. Não é que não tinha pousada, não. Não é que não tinha lugar para ele nascer. É que não havia lugar. É que os homens não abriram o coração para esperar o Salvador. Não reconheceram o Salvador. Não aceitaram o Salvador. Ô irmão, você que abriu o coração para Jesus, levante a mão essa noite. E dê um glória a Deus do tamanho da sua gratidão, do tamanho da sua exultação, da sua alegria, porque ainda hoje não é diferente. Quantos milhares que estão aí essa noite, sentados nos bares bebendo, quantos estão por aí nos inferninhos da vida, glória a Deus, quantos estão nas discotecas por aí se preparando para a noite de bebida, para a noite de farra, mas aqui tem um grupo que abriu o coração e recebeu Jesus. Então agradeça a Ele esta revelação maravilhosa. Um paradoxo da parte do homem, Messias prometido há milênios, mas não foi lembrado do seu nascimento. Aquele que era guardado por todos, não teve recepção. Tão desejado, não recebeu uma visita. Glória a Deus, a não ser daquele pequeno grupo. Glória a Deus, mas não houve festa, não houve banquete. Glória a Deus, o versículo 14 nos ensina como celebrar o verdadeiro Natal de Jesus. Os anjos nos ensinaram como é que a gente deve celebrar o nascimento de Jesus. Sabe como é? Eles desceram do céu, formaram um coral e começaram a cantar glória a Deus nas alturas. Quem pode dizer comigo glória a Deus nas alturas? Deus. Não diga mais forte, mais bonito, diga glória a Deus nas alturas. Natal é tempo de glorificar a Deus. Aproveite esses dias para glorificar a Deus. Glorificar a Deus por Jesus. Glorificar a Deus pela sua salvação. Glória a Deus. É tempo de glorificação. É uma época de abundante louvor em gratidão a Deus. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Desfrute dessa paz que Jesus veio trazer. Me entristeço quando eu ligo os jornais e vejo em Israel sem paz. Essa semana eu entrava numa rede para se comunicar com Israel. Meu coração ficou triste. 1000 casos de Covid por dia está acontecendo em Israel. Não vai ter Natal em Israel. Está em lockdown, tudo fechado, tudo parado. Como se não bastasse os drones em alerta, com medo de ataques, de bombas terroristas. Eles não têm essa paz que nós temos. Eles não receberam Jesus por nossa causa. Se eles têm recebido Jesus, onde estaríamos nós? Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração deles para abrir para nós, os gentios, a porta da salvação. Joga a mão para cima e dê pelo menos 3 glórias para Ele essa noite. Ele disse: a minha paz eu vos dou, deixo-vos a paz. Quem tem paz aqui esta noite? Quem está em paz? Oh, que coisa gloriosa! Próprio Israel, próprio Belém, onde ele nasceu, está sem paz. E São Miguel dos Campos está em paz. A igreja está em paz, o pastor está em paz. Quem tem paz, quem está em paz, dê mais outra glória a Ele esta noite. Aleluia, que coisa maravilhosa. Essa paz é a paz da reconciliação. Glória a Deus. Minha alma se alegra. Paulo disse aos Romanos 5:1: sendo, pois, justificados pela
Pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. Paz com Deus. Glória a Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Você sabe a importância dessa palavra? Paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu era inimigo de Deus, mas agora eu tenho paz com Deus. Ele agora é meu amigo e eu sou amigo dele. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, glória a Deus, paz com Deus. E a paz de Deus. Paulo disse aos Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu não só eu tenho paz com Deus, mas eu tenho a paz de Deus. Diga isso bem forte essa noite. Diga, eu não tenho apenas paz com Deus, mas eu tenho a paz de Deus. Oh, aleluia, que privilégio maravilhoso. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens. Sabe o que os anjos estavam cantando? Deus tem boa vontade para com você. Deus tem boa vontade para comigo. Deus tem bons planos para mim. Deus tem bons planos para você. Aleluia. Aqui no Nordeste a gente diz, não se aveste não. Não se apresse não. Quem nele crê, não se apresse. Deus tem boa vontade para você. Essa expressão quer dizer, Deus tem bons planos, Deus tem um bom propósito da sua vida. Vai, diz isso aí para o teu companheiro, diga, ajuda aí teu companheiro, diz, obreiro aí, diga, não se aveste não, irmão. Deus tem um bom plano para você. Deus tem um bom propósito na sua vida. Eita, coisa gloriosa, boa vontade para conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês esta noite. Eu vou parar por aqui dizendo a vocês esta noite. Aleluia. Quando Jesus nasceu, Jesus trouxe o céu à terra. É para nós desfrutar deste céu na terra. Quando Handel fez aleluia com aquela beleza musical, alguém falou, Handel levou à terra o céu, porque todo mundo entrou em delírio quando ouviu aquela mensagem musical. Se Handel levou a terra ao céu, Jesus trouxe o céu à terra. Trouxe o céu para nós, então desfrute, aleluia, se regozije, se alegre, glória a Deus. E eu quero fechar essa noite lhe dizendo uma verdade. Saia daqui com essa mensagem no seu coração. Assim como Deus preparou a terra, o mundo, para receber seu filho, o diabo está preparando este mundo para receber o anticristo. Mas antes que o anticristo reine, essa igreja vai ser arrebatada. Eu vou dizer de novo, essa igreja vai ser arrebatada. Nós vamos para o céu viver eternamente com Jesus. Fique de pé e vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite. E viva o Natal. Experimente o Natal, goze do Natal, sinta a paz do Natal, a alegria do Natal. Eu desejo a todos vocês um feliz Natal. Mas não é apenas uma expressão assim da boca para fora, não. É desejando Jesus na vida de cada um de vocês. É que você sinta essa paz gloriosa, esta alegria maravilhosa, este milagre de Deus, esta provisão de Deus, esta preparação do Senhor na sua vida. E possa continuar guardando este dia glorioso.